Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Semanalmente nós realizamos aqui entrevistas, fazemos debates que nos ajudam na educação para os direitos humanos. E hoje nós vamos falar do direito à alimentação. O direito à alimentação ele já estava no texto original da Constituição em diversos capítulos, títulos, quando tratava, por exemplo, do direito à saúde, o direito da criança e do adolescente, proteção da maternidade e infância, mas posteriormente o legislador entendeu importante acrescentar o direito à alimentação no artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais. Nós estamos às vésperas da realização da 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar. E para isso, para relembrar a importância desse direito social, que é o direito à alimentação, nós convidamos e está conosco aqui a Joaquina Júlia, a Jô, do Conceia. Bem-vinda, Jô. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, acompanhando com vocês essa discussão, e mesmo porque é um momento muito significativo para a segurança alimentar, que é a realização da 6ª Conferência de Direito Humano e da Segurança Alimentar. Que a segurança alimentar ela vem para garantir o direito humano à alimentação adequada. Sim. Jô, me diz aqui, você está no Conceia, quer dizer, eu primeiro acho que você deveria se apresentar para nós, de onde que você vem, como que você entra, né, começa a trabalhar no Conceia, e depois falar para nós um pouco o que é o Conceia, porque apesar de ser do tempo de existência, eu imagino que tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é o Conceia. Mas vamos começar, quem é a Jô? Bom, eu sou filha de agricultores familiares sem terra, sou de Visconde do Rio Branco. Minha família sempre trabalhou como arrendatários nas fazendas lá de Visconde do Rio Branco. E quando foi em 1990, teve um projeto do Instituto de Apoio Jurídico Popular para formar filhos de agricultores em direito. Então eu fui inserida nesse programa, prestei vestibular, fui aprovada e iniciei meu curso, mas com o compromisso de estar sempre trabalhando com os movimentos sociais. Em 2006, o Celi foi secretário executivo do Conceia e me fez o convite, porque queria trabalhar direito numa concepção diferenciada do que é o direito, né? Então, como que trabalhar direito com participação popular? Então, assim, eu fui para o Conceia e estou lá desde 2006, trabalhando com a segurança alimentar, e aí no conceito amplo dela, abrangendo a produção de alimentos, a nutrição, e também a questão do meio ambiente, que é o habitat nosso, e que isso que faz com que a gente garanta a vida para nossas gerações e para gerações vindouras. Jô, o direito à alimentação ele tem um espectro bastante amplo, né? Então, nós, ao estudarmos a questão da segurança alimentar, nós também tratamos da soberania alimentar. Quer dizer, isso foi um princípio, né, que surge após, principalmente, a Segunda Grande Guerra, quando há desabastecimento muito grande na Europa, conflitos pela alimentação, e os estados nacionais, né, os países, eles vão se dar conta da necessidade de haver um controle, uma política do Estado para controle, né, da alimentação, da nutrição das pessoas. Inclusive, na ONU, né, Organização das Nações Unidas, nós temos a FAO, que ela vai promover entre os países uma discussão, né, e a promoção dessas políticas. Jô, me diz o seguinte, o Conceia, ele é um órgão nacional, né? E também cada um dos estados tem os seus conselhos. Explica para nós direitinho aqui, até porque ainda é novo, após a Constituição de 1988, que nós temos no Brasil essa forma de elaboração de políticas públicas com a participação da sociedade. Explica para nós como que funcionam os conselhos. O Conceia é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Ele, em nível nacional, não tem o sustentável. Em Minas Gerais foi introduzido esse conceito para a garantia mesmo da sustentabilidade do direito humano à alimentação adequada e também da garantias naturais que o nosso Estado tem. O Conselho ele
ele trabalha com 25 comissões regionais, distribuídas no estado todo. E os conselheiros da sociedade civil, eles são tirados através de eleições nessas comissões regionais, que vão discutir os programas de segurança alimentar, o controle social desses programas nas regiões, e fazendo uma interlocução também com os municípios, nos municípios que têm conselhos municipais, com os conselhos municipais, e naqueles que não têm, com as lideranças que tiverem e que discutem os temas e os temários da segurança alimentar e os programas de segurança alimentar. Ô, Jô, nós sabemos assim, que existem grandes empresas e também conglomerados financeiros que ganham e trabalham no campo da alimentação. Isso é um desafio para as políticas nacionais de alimentação, por exemplo, o enfrentamento dessas grandes empresas que trabalham na indústria de alimentos e no controle de alimentos? Sem dúvida. Isso modifica também os hábitos alimentares da população, né? Além do consumo, que modifica o modelo de consumo, reflete também na questão do sistema agroalimentar. Isso também, consequentemente, na produção, né? Sim, então, quer dizer, o Conselho, ao pensar o direito fundamental à alimentação, ele não pensa só na ponta já final, que é quem está recebendo o alimento, quem precisa do alimento, mas também quem produz, qual alimento está sendo produzido. Sim, quando discutimos a questão do alimento, segurança alimentar, a gente discute o alimento saudável. O alimento saudável, ele vem desde a origem dele, como que ele foi produzido, né? Como que ele foi desenvolvido nesse período todo até chegar à mesa do consumidor. E o consumidor também, para nós, ele não é o consumidor, ele é o cidadão que necessita de alimento. Ele tem que estar isento da fome. Então, o direito à alimentação adequada, ele vem para garantir não só a alimentação também biológica, que quando a gente fala, tem outras alimentações, a pessoa viver bem, estar de bem com a vida, isso tudo é uma relação dela com o alimento e com a natureza. Sim, eu vejo hoje, está crescendo muito também a consciência do prazer e da necessidade da pessoa preparar o próprio alimento, mas também plantar o próprio alimento. Eu imagino que vocês devem ter vários programas aí de apoio, não apenas à agricultura nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas, né? Sem dúvida. Nós apoiamos a agricultura urbana, que vem desenvolver também uma cultura diferenciada para a população, as hortas comunitárias e as hortas escolares, né? A gente veja bem, anos atrás todas as escolas tinham uma horta. Atualmente você procura, algumas já têm, mas a gente precisa incentivar para que todas as escolas tenham uma horta para a população estudantil. Eu achei muito interessante, minha filha estuda aqui na Escola de Arquitetura aqui da UFMG, e ela me contou da existência de uma horta hoje cultivada pelos estudantes lá de Arquitetura e Design. Então, não apenas os estudantes do curso inicial, né, básico, que também estão nessa cultura do cultivo de plantas e de alimentos, mas eu achei bastante interessante. Eu acho que essa moda aí deveria pegar, porque o respeito à natureza, a compreensão de como são produzidos os alimentos, eu acho que ele se desenvolve muito nessa esteira aí, né, de a gente voltar a cultivar os próprios alimentos, ou pelo menos alguns alimentos. Jô, fala para nós aí, quantos municípios hoje já têm os conselhos de segurança alimentar organizados em Minas Gerais? Nós temos 92 municípios que têm o conselho. Nós sentimos a necessidade, o desafio para o conselho é ampliar esse número de municípios, porque aí também a gente vai criar uma nova relação com os municípios e de diálogo, que onde a sociedade civil estiver mais organizada, voltada a atenção para esse objetivo de discutir segurança alimentar, nessa concepção que nós estamos falando, significa que nós também vamos modificar os hábitos alimentares de cada um. Dom Mauro Morelli, que é o presidente do Conselho, ele diz o seguinte: se nós conseguirmos diminuir
em 30% o consumo de refrigerante na população, já será uma grande conquista. Então, substituir o refrigerante por uma limonada, um suco de laranja, isso já vai fazer uma diferença muito grande para os objetivos do Conselho. Ô, Jô, mas Minas, então, tem um Conselho centralizado aqui com o presidente, 92 municípios já organizaram seus conselhos, mas você me disse também de comissões regionais do Conselho. Onde que funciona e quantas são essas comissões regionais? Nós temos 25 comissões regionais. O Conselho, né, o estado de Minas é muito grande. Então, o Conselho, na necessidade de estar mais próximo da população, mais próximo do cidadão, daquele que vai lá na prefeitura, verifica se o programa de alimentação escolar está sendo cumprido de acordo com o que é definido na lei, se o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, está atendendo aos seus objetivos. E a comissão regional seria a forma de fazer esse diálogo, discutir aqui no plenário do Conselho como que esse programa voltar para a sua origem, cada conselheiro volta para suas regiões, dialoga com a comunidade, vê quais são os desafios e retorna para quê? Para que o controle social exerça a sua função. Beleza. Jô, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós chegamos então ao final do primeiro bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje. Nós estamos falando do direito à alimentação às vésperas aí da 6ª Conferência Estadual do Conselho. Nós fazemos um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888-7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, esse é o nosso programa Palavra Ética, é um programa semanal no qual nós procuramos trazer pessoas que nos ajudam na educação para os direitos humanos. Hoje nós estamos falando sobre o direito à alimentação, a nossa convidada é a Jô do Conselho Estadual, porque o Conselho também existe em nível federal, foi criada por uma lei nacional a partir da Constituição de 1988, que prevê a participação popular, a participação democrática na elaboração de políticas públicas. E o direito à alimentação, ele é um dos direitos que está expresso no artigo 6º da Constituição. A Jô, no primeiro bloco, já nos falou aí do funcionamento do Conselho, já 92 municípios em Minas Gerais já tem esse conselho em funcionamento e é um conselho deliberativo, né, Jô? Deliberativo. Não é apenas consultivo, que é muito importante. E são diversos os aspectos que a política de alimentação ela tem que ser pensada e trabalhada não apenas pelos governantes, mas também com a participação da população. Isso inclui, né, Jô, a alimentação escolar,
a segurança alimentar aí de proteção à maternidade e à infância, proteção de sementes. Fala para nós aí, Jô, dos diversos campos em que o CONSEA atua e que essa conferência vai discutir. Bom, o CONSEA ele atua em várias áreas, desde a produção dos alimentos até o seu consumo. Tanto principalmente nas políticas públicas. Nós temos diversos programas aí de atendimento à comunidade com segurança alimentar. Nas escolas, nós temos o programa de alimentação escolar em nível federal, que atende aos municípios, a todos os municípios, com a compra direta dos alimentos da agricultura familiar, sem precisar concorrer à licitação. Ô, Jô, eu acho muito importante, e inclusive aqui a gente tem que fazer uma referência ao deputado Padre João, que foi um dos que mais empenharam, né, nessa adoção de política e da alimentação escolar, que eu me lembro, os municípios às vezes faziam um processo de licitação, comprava, por exemplo, leite, outros alimentos de uma empresa multinacional, um alimento que vinha, a gente não sabia nem de onde, quando às vezes ao lado até de uma escola rural você tinha um pequeno produtor. Hoje o governo compra diretamente desses produtores da agricultura familiar, 30%, né? 30% é o mínimo, né? Sim. Até alguns municípios que já conseguiram ultrapassar os 30%. Então, isso bem é interessante, realmente a compra mínima. Né? Então isso é muito significativo para nós, porque o Estado também ele tem uma obrigação de estar capacitando os agricultores familiares a inserir nesses processos, né? Desde a organização deles enquanto agricultores familiares, a produção, até nesse processo mesmo da venda para a alimentação escolar. Isso é muito importante, assim, para o aspecto cultural, né? Quer dizer, você mantém, protege uma cultura dos alimentos daquela região. Eu imagino que a possibilidade, né, de compra de outros alimentos não ficar sempre naquela mesma receita, né, da merenda escolar. Não, sem dúvida. E também, assim, mudança de hábito alimentar. Através da criança, a família toda pode ser inserida nela novos hábitos de alimentação adequada. Então, a criança ela vai estar na escola no contato com esses alimentos e ela vai também provocar a família a uma alimentação mais saudável. Isso dentro do contexto de trabalhar a educação alimentar, que é uma das propostas da Lei 11.947, que é da alimentação escolar. É trabalhar também a educação alimentar dos seus alunos. Sim, e com relação às sementes e a proteção dessa diversidade aí na alimentação, como que essa política é feita com os agricultores? Só voltando um pouco ao outro tema, o PNAE trabalha a alimentação escolar nos municípios. E o Estado tem o programa Cultivar, Nutrir, Educar, que é um programa do governo estadual que garante essa alimentação saudável aos alunos das escolas estaduais. Então, isso também foi um avanço nos últimos tempos para a alimentação escolar, ou seja, o Estado também compra diretamente do agricultor familiar alimentos para a alimentação escolar das escolas estaduais. Então, não apenas as crianças, mas também aí os jovens que estão frequentando as escolas estaduais. Jo, e com relação aí à política de saúde, também a alimentação está diretamente relacionada. Como que é feito esse Nós temos uma parceria, né, com a Secretaria de Educação. Ela é uma parceira direta aí do programa Cultivar, Nutrir, Educar. É uma das gerentes de processo do programa. Então, é ela que vai acompanhar o acompanhamento dos alunos, né, seu aspecto nutricional, eles que estão acompanhando diretamente, tanto na medição dos alunos, quanto no controle do peso, porque hoje também a gente tem que pensar muito na questão da obesidade infantil. Então, essa parceria é feita. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário acompanha os agricultores familiares, desenvolvendo capacitações. Então, a gente entende que a segurança alimentar é uma política intersetorial, então ela tem que relacionar e se articular com os vários setores para trabalhar a segurança alimentar na sua integralidade. E aí a gente chegar mesmo na concepção do direito humano à alimentação adequada, que é trabalhar a integralidade do ser humano.
Sim. Ô, Jô, me diz aqui, nessa sexta conferência, qual vai ser, vamos dizer, o principal ponto que será tratado, ou todas elas voltam aos mesmos pontos? Como que... Não, o tema da Sexta. sexta Conferência de Segurança Alimentar é comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e por soberania alimentar. Na verdade, o que busca discutir com a sociedade como um todo? É esse modelo que nós temos de produção que está aí colocado, né, todo envolvido com a produção e o uso de agrotóxico, a questão dos transgênicos, é trabalhar com a sociedade que um outro modelo de desenvolvimento é possível, que uma outra produção é possível ser construída e com sustentabilidade. Além disso, a gente envolve também o trabalho com as comunidades e povos tradicionais, que é a garantia dos recursos naturais que a natureza oferece, sem degradar a natureza. Então, é mostrar que é possível um novo modelo de desenvolvimento, de produção e, consequentemente, ter um novo modelo de consumo. Aí sim a gente vai estar mudando a consciência das pessoas e a cultura que está envolvida em todo o modelo de produção que a gente tem hoje e que a gente luta contra. Desde o uso de agrotóxicos na produção até a questão aí das grandes indústrias que produzem alimentos cheios de venenos também, que na hora de armazenar, muitas vezes tem que utilizar de muito produto químico para armazenar esses produtos. Hoje eu acho interessante quando vocês, na chamada dessa conferência, vai falar de alimento de verdade. Porque a gente sabe que muitas vezes o alimento mata a fome, porque às vezes tem excesso de açúcar, tudo, mas ele não é um alimento de verdade no sentido da nutrição e de repor, né, diariamente aqueles nutrientes que as pessoas precisam. Eu acho que isso também é uma questão de educação, né? A população tem que estar atenta. O nome é muito significativo, né? Comida de verdade, no campo e na cidade. Para a gente ter na cidade uma comida de verdade, que seria um alimento saudável, com seus nutrientes, garantido de acordo com o que a cada pessoa necessita, é fundamental que a produção também seja saudável, com água saudável, né, com terra saudável. Então, quando a gente fala disso, a gente também traz para essa discussão, por exemplo, a questão da água. A água é o primeiro alimento. Olha o desafio que nós temos pela frente hoje em relação à crise hídrica. Como que a gente vai ficar? Nós precisamos de água para produzir, né? Exatamente. Ô, Jô, mas a gente vê também que os modismos, eles são muito, impõem uma alimentação, muitas vezes que a família gasta muito dinheiro com alimentação sem um retorno nutricional, ou roubando, vamos dizer, retirando da família uma renda importante, quando na realidade ela poderia ter uma alimentação saudável, muito mais barata, né, se os alimentos fossem preparados em casa. Eu imagino que vocês também, né, com o Conceia, vocês trabalham muito nessa concepção, nessa educação, né? Sim. Aí eu vou voltar aqui o Dom Mauro Morelli, que é o presidente, ele sempre fala. A comida, o alimento, ele não pode ser uma mercadoria de mercado. Ele tem que ser um alimento, ser trabalhado, que todos têm direito à alimentação saudável, independente de que raça seja, de que crença seja, de origem nem nada, todos temos esse direito. Quando o alimento torna-se uma mercadoria, então a gente vai ter que combater um modelo maior, porque o que vai ser vendido não vai ser um alimento, o que vai ser ingerido não é um alimento, mas é um produto. Então, isso destrói toda uma concepção de direito humano à alimentação adequada. É necessário o quê? Que a gente retome essa origem da alimentação saudável que nós temos. Anos atrás, as famílias, elas se alimentavam, elas se assentavam à mesa, se reuniam em torno do alimento e se alimentavam. Hoje em dia, as pessoas mal assentam para se alimentar. Já observamos que aí no dia a dia, na correria, que é de todo mundo, a maioria das pessoas se alimentam de pé. Então, exatamente, eu me lembro bem quando eu tive um problema de saúde que uma
pessoa, né, que trabalha com medicina natural, ela dizia, o meu alimento é o meu remédio, né? É muito mais importante você se alimentar bem, levar uma vida saudável do que ficar tomando remédio, né? Achando que vai se alimentar melhor comprando o alimento já preparado. Então, quando nós participamos, né, de toda essa política, é muito mais interessante. Jô, nosso programa está terminando, 1 minutinho, gostaria que você dissesse para nós o seguinte, é possível, quem tiver interesse de aprender mais sobre direito à alimentação, participar dessa conferência? E como que nós vamos ficar sabendo onde que será realizada essa conferência? Essa conferência vai ser realizada, elas vão ser precedidas de 25 comissões regionais em cada região. No Triângulo, na Zona da Mata, no sul de Minas, na região metropolitana e no leste de Minas. Essas conferências regionais, elas preparam para a 6ª Conferência Estadual. Então, essa conferência, 6ª Conferência Estadual vai se realizar dia 21, 22 e 23 de agosto. Significa que de maio até julho nós estaremos debatendo o tema de segurança alimentar com a população e tirando também, recebendo as propostas que eles têm em relação a isso. O que eles querem que seja construído enquanto política pública para a segurança alimentar? Beleza. Então, Jô, olha, nós já temos notícias até agosto, nós temos um tempo aí, né, para mobilizar e estimular as pessoas a estar participando desse debate. Desde já quero te convidar para você voltar aqui na TV Comunitária, trazendo notícia para nós depois sobre a realização dessa conferência. Então, hoje nós conversamos aqui sobre direito à alimentação, especialmente sobre segurança alimentar. A nossa convidada foi a Joaquina Júlia, que é do Conselho Estadual, a Jô, que nos trouxe muitas informações. Nós te agradecemos, Jô. Agradecemos a nossa equipe aqui da TV Comunitária, principalmente a nossa assistente, a Kelly, que é eficiente, está sempre aqui nos ajudando a pensar semanalmente qual é o assunto que nós vamos trazer. A toda a equipe aqui da TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores que nos acompanham e nos incentivam para manter esse programa de educação para os direitos humanos. Até semana que vem.